Boa tarde. Hoje eu quero começar falando sobre raiva. A raiva é uma emoção intensa que, diante de uma situação percebida como injusta, frustrante ou ameaçadora, ela pode ser desencadeada por diversos fatores. Seja por uma injustiça sofrida, por uma frustração diante de um obstáculo, ou até mesmo diante do medo e da dor. Eu sou petropolitana, moro aqui na cidade de Petrópolis há 32 anos e sou a número 7 de 8 irmãos criados por uma mãe solo e muito forte. Eu cresci no bairro Quissamã, que fica na rua do Túnel Extravasor, e que ficou muito conhecido em 2022, quando nós fomos atingidos pela segunda vez pela tragédia do dia 20 de março. Eu cresci com uma família muito unida. Eu e meus irmãos sempre recebemos muito amor da minha mãe. Mas desde novos, a gente sempre viu diferenças comparadas com as dos nossos vizinhos e com os meus amigos de infância. Um exemplo é que a nossa casa ela não tinha acabamento e toda vez que chovia forte, a gente sempre ficava do quintal olhando a água subir e aparecer goteiras no quarto que eu dividia com as minhas irmãs, no quarto da minha mãe e em outros cômodos. E por diversas vezes eu via minha mãe olhar pela janela, rezando, pedindo para Deus nos proteger. Bom, o tempo foi passando e eu pude perceber que muita coisa que acontecia com a gente não acontecia com os meus amigos de infância, nem com os meus vizinhos, por eles terem uma condição um pouquinho melhor que a nossa. E aí a gente cresceu, cada um seguiu o seu caminho, foi para o seu cantinho. Eu me formei em gestão ambiental, me tornei educadora e consultora ambiental, e em 2019 eu conquisto o meu espaço, algo que eu sempre quis. Mas em 2020 chega a pandemia, o isolamento social, e eu sou acometida pelo medo. Eu fico assustada, porque eu não sabia como eu ia me manter. Até porque todo mundo teve que parar. E eu comecei a sofrer muito. Com a insegurança por não saber como eu ia me manter, eu comecei a sentir medo e frustração pela situação que eu me encontrava. Mas eu soube que naquele momento, também na pandemia, já existiam famílias que já estavam numa situação de precarização. E foi quando eu fiquei sabendo de 2 famílias que já não tinham como se manter, estavam com seu armário vazio, e eu fui até o meu Instagram e comecei a pedir alimentos. Com muito custo, eu consegui juntar essas doações e montei 2 cestas básicas e fui entregar com os meus irmãos. E no mesmo dia, um pouco mais tarde, o meu celular foi abarrotado por mensagens. Mensagens de várias pessoas que eu nunca tinha visto na minha vida, contando suas histórias e literalmente pedindo socorro. Pediam ajuda porque souberam que eu tinha ajudado aquelas 2 famílias. E eles também estavam precisando. Então eu fui até a minha rede social e comecei a pedir doações através de uma ação. E eu consegui doações de alimentos e produtos, mas principalmente eu consegui muitas mãos de pessoas interessadas e dedicadas a doar seu tempo e força física para conseguir ajudar essas famílias que me pediram. E aí em 2020 surge a ação chamada Todos Juntos, Ninguém Sozinho. A gente rodou os 5 distritos de Petrópolis, atendendo a pedidos de várias famílias que pediam a nossa ajuda. E quanto mais mensagens eu recebia, mais eu me identificava. Mãe solo, maioria das pessoas eram negras, casas com pouca estrutura. E aquilo foi me dando um senso de responsabilidade, cujo qual não podia parar, porque eu me via cada vez mais naquelas mensagens. Aquelas mensagens pareciam muito com as histórias da minha família. Eu vivia aquilo, eu via aquilo. Então, eu comecei a perceber
que quanto melhor a gente era, mais bem-sucedido a gente ia conseguir entregar, mais pedidos a gente recebia. E as famílias que a gente tinha ajudado lá atrás voltaram a pedir. E aquilo foi me causando cada vez mais frustração e raiva. Raiva porque a gente vive uma sociedade desigual, raiva porque a gente estava trabalhando muito e as doações começaram a diminuir. Então eu comecei a pensar, o que eu posso fazer para que essas famílias não precisem mais da minha ajuda? Então a gente se organizou, esse grupo de voluntários e amigos, e a gente começou a oferecer atendimento jurídico gratuito para que essas famílias pudessem fazer o cadastro emergencial e assim receber o auxílio do governo. E a gente também começou a produzir currículos para ajudar com que essas famílias pudessem entrar no mercado de trabalho. A solidariedade das pessoas em tempos difíceis, como de pandemia, de tragédia, elas têm um início e um fim. E está tudo bem, porque ninguém consegue ajudar continuamente. Ainda mais num tempo de uma pandemia, e esse problema que a gente estava de frente é um problema social. Então a gente começou a pensar em se formalizar como ONG para que a gente pudesse captar recursos de outras fontes. E aí eu consegui montar uma equipe toda formada por mulheres, uma diretoria incrível, de mulheres determinadas em ajudar e colaborar. E a nossa primeira reunião estava marcada para o dia 15 de fevereiro. O dia da primeira chuva de 2022, que causou a maior tragédia da cidade de Petrópolis, matando mais de 240 pessoas. Essas mesmas pessoas que tinham ali, pessoas que a gente ajudava também. Então eu tive que engolir minhas emoções, e no dia seguinte a gente já estava na rua. Eu estava comandando cerca de 50 voluntários, e com muita força de quem estava do meu lado. A gente teve carros, teve van, teve motos, e muita força braçal. E a gente seguiu, nesse período, atendendo todas aquelas famílias, naquela situação de emergência, que mais uma vez precisava da nossa ajuda. E aí a poeira foi abaixando, né? As coisas foram se apaziguando. Só que, mais uma vez, Petrópolis é atingido pela chuva, no dia 20 de março, e dessa vez quem é atingido é a casa da minha mãe. A rua que eu cresci ficou completamente destruída. E aí, nessa hora, eu já não era mais uma pessoa de fora que estava ajudando. Eu era uma pessoa que tinha sido diretamente atingida. Eu estava vendo a minha mãe, a minha avó, a minha irmã mais velha ficarem desabrigadas. E eu era mais uma daquelas pessoas que eu ajudava, vendo seus familiares ficarem desabrigados. E foi naquele momento em que eu vi que já tinha acontecido antes, só que agora estava acontecendo de uma forma muito pior, que eu era vítima do racismo ambiental. Foi nesse momento que eu decidi direcionar todos os trabalhos do Todos Juntos, Ninguém Sozinho, para, a partir de 2022, falar sobre o racismo ambiental na cidade. Petrópolis, assim como muitas cidades do Brasil, é atingida por chuvas torrenciais. E isso vai se intensificar cada vez mais por conta das mudanças climáticas. O estado do Rio de Janeiro é o estado do Brasil que mais tem mortes causadas por tragédias socioambientais. Petrópolis é a cidade mais letal do Brasil, com óbitos causados por chuvas. Nós, petropolitanos, cada um que está aqui, sabe o que é ter medo da chuva. Só que não são todos que conseguem se recuperar. Assim como não são todos que perdem suas casas, que perdem seus familiares. E naquele momento, eu vi que existia um perfil muito específico. Pessoas negras, pessoas que vivem em comunidades e locais periféricos, e em locais que corriqueiramente sempre tiveram chuvas.
E aí, quando eu pintei por mim, eu pensei, como que eu vou falar de um tema numa cidade que nunca ouviu falar? Como que eu vou falar num tema, numa cidade que as próprias pessoas se recusam a entender porque não sabem o seu significado? E aí, em 2022, no festival do Rock the Mountain, eu e todos juntos, ninguém sozinho, lançamos a primeira campanha de combate ao racismo ambiental de Petrópolis. Um dos maiores festivais de música do Brasil, que acontece aqui em Itaipava. E a gente teve alcance de 80 mil pessoas. Público de fora e público de dentro. E aí a gente consegue chegar nos ouvidos do poder público. E aí a nossa virada de chave começa. A partir desse momento, a gente começa a levar capacitações, aulas, palestras, rodas de conversas para comunidades e escolas, com o objetivo de fazer com que as pessoas que se pareciam comigo precisavam também saber que elas eram vítimas do racismo ambiental e que precisavam lutar por políticas públicas e pensar, junto com os gestores da cidade, de forma coletivamente, propostas que possam melhorar as nossas vidas. A gente, nesse diálogo, nesses encontros, a gente foi junto com o Legislativo, protocolamos um projeto de lei para ser criado o Dia Municipal de Enfrentamento ao Racismo Ambiental, que foi sancionado dia 15 de dezembro de 2023. Um marco histórico numa cidade que não se falava sobre isso. Ainda tendo antes apenas na cidade de Belém. Por várias vezes, eu me senti cansada. Por várias vezes, eu me senti pressionada com uma responsabilidade que não era minha. E muitas vezes eu quis desistir. Mas eu sabia que se eu desistisse, todo o caminho que eu tinha feito eu ia deixar para trás. E tem muitas pessoas que contam com a minha voz. Porque eu não falo só por mim. Eu falo por várias pessoas que começaram a receber a nossa ajuda, que foram mais de 10 toneladas de alimentos doados, várias comunidades que receberam nossas aulas, nossas rodas de conversa e passaram a entender suas realidades, e muitas famílias agradecidas. Todas as vezes que eu sinto um peso que não é meu para carregar, eu lembro do impacto que a gente causou até hoje, até esse momento. E do impacto que a gente tem potencial para causar, para atingir quantas famílias ainda a gente vai alcançar. Quando eu comecei essa organização, que hoje se chama Instituto TJNS, na minha casa, sozinha, na pandemia, só com a companhia do meu cachorro, muito preocupada e sentindo muita raiva. Porque o medo, a frustração, a injustiça causa raiva na gente. E todas as vezes que eu senti isso, eu estava sozinha, por mais que eu tivesse o apoio dos meus familiares, eu entendia que eu não podia desistir. Porque pessoas como eu não podem voltar para trás. Porque nesse momento, eu estou falando por elas, eu estou falando pela minha família. E quando eu comecei, eu tinha 0,00 reais. E a gente impactou várias comunidades de Petrópolis, os 5 distritos. E aí, eu pergunto para vocês, diante de uma situação de injustiça, que vocês sentem raiva, o que vocês vão fazer a partir de agora? Obrigada.